Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Treino Disfuncional. Eu hoje vim de Espinho até Lisboa para conversar com o meu convidado de hoje, o Tocha. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado eu pelo convite. E é a primeira vez que eu vou conversar com alguém que, além de também ter um podcast, que eu já passei muitas e muitas horas a ouvir, sem alguma vez, e por este convite acaba por surgir de uma maneira assim inesperada até, e agradeço imenso por teres aceito este meu convite. Claro, o gosto é todo meu. Vamos a isso. Bora, vamos a isso. Então, eu se calhar queria começar por dar a minha perspectiva como jovem que gosta também muito desta parte do empreendedorismo. Eu próprio criei uma empresa há pouquíssimo tempo e se calhar começava por tentar perceber e tentar falar com alguém que perceba mais do que eu sobre este assunto, que é: qual é a grande diferença entre aquilo que define uma startup e uma empresa mais convencional? Ok, excelente pergunta. Olha, uma startup é um bicho muito diferente. Portanto, o conceito de startup tem a ver com a capacidade de escalar um negócio. Portanto, se nós pensarmos nas startups mais conhecidas, são tudo empresas tecnológicas. Pois. E a razão para isso é que essa é uma das maiores alavancas para uma coisa se tornar escalável. Portanto, essencialmente existem 3 alavancas na vida, especialmente na vida dos negócios. A primeira é recursos humanos. Portanto, tu podes multiplicar o teu trabalho contratando mais pessoas. Portanto, eu consigo plantar 10 batatas por minuto. Se eu contratar mais pessoas, se eu contratar 10 pessoas, conseguimos plantar 100 batatas por minuto. Portanto, um multiplicador, uma alavanca. Portanto, recursos humanos. A segunda alavanca é capital. Portanto, eu, investindo 1.000 euros, consigo ter um retorno de 1.100 euros. Ganhei 100 euros. Se eu investir 1 milhão, consigo ter um retorno de 100.000 euros. Não é? Portanto, a segunda grande alavanca é o capital. E a terceira grande alavanca é a tecnologia. Eu desenvolvo um website, uma ferramenta simples, que te ajuda a processar o vídeo deste podcast, né? Cobro-te uma mensalidade por isso, desenvolvo essa ferramenta, coloco-a online, vou para a praia beber caipirinhas e aquilo continua a funcionar. Okay? E tu continuas a receber. E, portanto, essas são as 3 grandes alavancas que podem ser utilizadas: recursos humanos, capital e tecnologia. Desde muito cedo a humanidade utilizou a primeira alavanca, que era recursos humanos. Daí o trabalho escravo, daí os feudos, não é? Portanto, foi tudo muito alavancado na mão de obra humana, recursos humanos. Alguma dela, infelizmente, em termos de escravidão, mas a alavanca estava lá na mesma. A segunda, muito conhecida e muito utilizada, teve a ver com o capital, não é? Portanto, os reis, os nobres que tinham capital, tinham o poder para conseguir multiplicar esse capital. Mais recentemente, com todos os avanços tecnológicos da humanidade, a alavanca tornou-se a tecnologia. E, portanto, as startups trabalham nesta terceira alavanca, mas utilizam também a alavanca do capital. Okay? Portanto, não é tanto ter muitas pessoas, é ter uma tecnologia muito boa, que é altamente escalável. Então eu consigo operar tanto localmente no mercado onde eu estou, como no mercado global, através da minha tecnologia. Coisa que, por exemplo, não consigo fazer com um restaurante. Abro um restaurante, abro um cabeleireiro. É local, preciso contratar pessoas, preciso de espaço. Portanto, as startups alavancam-se essencialmente em tecnologia e também em capital, com o objetivo de criar um monopólio. Uma startup de sucesso cria um monopólio. Qualquer startup que tu vais ver, uma Uber, uma Amazon, uma Google, Spotify, todas essas, Netflix, todas elas têm como objetivo criar um monopólio, ou seja, eles terem o mercado todo. E quando se torna um monopólio, como diz muito bem o Peter Thiel, eles tentam fingir que não têm um monopólio. Portanto, o Google diz, não, tipo, o mercado é muito grande, nós estamos no mercado de publicidade, há publicidade na televisão, na rádio, nós só fazemos uma parte da internet. Mas a verdade é que no search, na pesquisa online, o Google é um monopólio. Portanto, o objetivo de uma startup é tornar-se um monopólio. Obviamente. Eu vou sempre dar o exemplo do café só para ser simples perceber. O café não quer ser o monopólio do bairro. Até gostava, mas isso não vai acontecer. Portanto, há sempre muitos restaurantes. E, portanto, a startup procura tornar-se um monopólio, alavancando tecnologia e capital. Isto significa que, para se tornar um monopólio, tem que se tornar muito grande, precisa de boa tecnologia e precisa de muito capital para investir em expandir. Daí, a maior parte das startups, ou praticamente todas as startups, demoram muito tempo a dar lucro. Porque a preocupação não é lucro, é serem maiores. Porque quanto maiores forem, mais mercado têm, mais monopólios conseguem ter. Portanto, a startup é um tipo de empresa que é muito diferente de uma empresa tradicional. Só para dar um exemplo, em Portugal existem cerca de 1,4 milhões de empresas com menos de 10 empregados. Desses 1,4 milhões de empresas em Portugal, se calhar 1.000, 2.000, 3.000
são startups. A maior parte do nosso tecido empresarial, do nosso e de todo o mundo, são empresas tradicionais. Empresas de serviços, consultoria, entregas, produção, uma data de coisas, não é? E, portanto, as startups são um nicho muito específico do mercado que procuram uma ideia altamente ambiciosa e, para conseguirem chegar a essa ideia, vão precisar de muito capital e desenvolver muita tecnologia. Então, entram no chamado jogo dos VCs, que é o jogo do Venture Capital. Certo. E, portanto, o Venture Capital é onde as startups vão buscar dinheiro, onde existe uma lógica de rondas de investimento. Portanto, eu tenho uma ideia, epá, tinha aqui uma ideia do caraças, investo na minha ideia, preciso de 100 mil euros. E logo à partida os investidores são capazes de dizer, tu tens uma apresentação com uma ideia, ainda não tens nada, e eles avaliam a tua empresa no 1 milhão de euros, por exemplo. Que ficam com 10% da tua empresa. O que é muito diferente do restaurante. O restaurante precisa de 100 mil euros e ninguém te vai avaliar o restaurante no 1 milhão quando ainda nem sequer existe. Mas nas startups isso é necessário porque tanto os investidores como os fundadores das empresas percebem que a seguir essa ronda de investimento vai ter que haver outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E portanto vai haver muitas rondas de captação de investimento e em cada uma dessas rondas os investidores vão querer uma parte da empresa. Mas quem vai estar sempre à frente da empresa são os fundadores da startup. Os fundadores da startup têm que ter uma percentagem significativa de equity na empresa. Senão para que é que eles estão a trabalhar? Para os outros. Eles não querem trabalhar para os outros. Então os investidores sabem que têm que deixar capital para os fundadores. Portanto, as startups, de uma forma mais complexa tentar responder à tua pergunta, mas é uma pergunta difícil e complexa, mas essencialmente tem a ver com isto. É uma forma diferente de criar uma empresa. E as empresas que podem jogar neste jogo têm que saber jogar o jogo do Venture Capital, porque os próprios investidores que investem nas empresas, como ficam com uma percentagem muito pequena da empresa, precisam que estas empresas tenham um potencial de serem muito grandes. Porque só elas sendo muito grandes é que vão retornar o dinheiro do fundo de investimento, porque um fundo de investimento investe em várias. E portanto é preciso perceber como é que funcionam os economics, a parte financeira de um fundo de investimento de Venture Capital, chamado fundo de investimento de VC, capital de risco em português. Portanto, tem um economics que tem a ver com uma power law. Portanto, eu estou para mandar aqui palavras, malta, depois para vocês também irem pesquisar, não é? Um gajo não vai dar aqui tudo. Portanto, existe uma power law neste mundo em que um investimento de um VC vai retornar o fundo todo e fazer um múltiplo de 5, 10, 15, 20, 30, 100 vezes, seja o que for. Portanto, cada empresa que eles investem tem que ter o potencial de ser gigante. Mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Exato. E, portanto, startup é isto. É dizer, eu quero mudar o mundo. Esta é a minha visão gigante. Como é que eu vou lá chegar? Olha, vou precisar de capital e vou desenvolver esta tecnologia incrível. Agora vou ter com os investidores que acreditam nestas coisas, eles dão-me dinheiro. E eu vou crescendo a empresa com rondas de investimento até me tornar tão grande, o caso da Amazon é um caso excelente, durante anos não deu lucro, até que um dia o Jeff Bezos estalou o dedo e aquilo começou a dar milhões e milhões e milhões de lucro, porque era um monopólio. Mas uma empresa pode começar sendo uma empresa tradicional e passar para uma startup, olhando por exemplo da Amazon, que começou por ser uma livraria, mas acho que já trabalhava online. Não sei. Sim, mas eu argumentaria que a Amazon começou como startup, ou seja, o próprio Bezos já tinha a ideia de vender tudo, mas ele seguiu outra regra muito importante nas startups, que é, quando tu começas numa startup, tu não deves ir logo para o mercado todo. Tu deves escolher um nicho muito específico para onde começar. Okay, ele escolheu o nicho dos livros, porque era um nicho por várias razões, mas essencialmente percebes facilmente que há tantos livros que é difícil uma livraria ter os livros todos. Então a ideia dele é, mas se eu for uma loja online e eu posso mandar vir os livros de vários armazéns ou até de várias livrarias, eu consigo ter os livros todos num sítio só. Portanto, os livros eram um bom sítio para começar, até que a seguir aos livros ele vai para os CDs. Na altura CDs de música. Exato, já não existe. também era a mesma lógica dos livros, que há muitos SKUs, portanto muitos produtos únicos e portanto online é uma forma interessante de o fazer. Mas respondendo à tua questão, sim. O que tem que mudar é a forma como a empresa opera e o tipo de valor que traz e como traz aos seus clientes, ou seja, tem que ter um produto. Imagina que, vamos tentar arranjar aqui um exemplo simples, uma empresa que ajuda outras pessoas a produzir podcasts. Portanto, tem que ir falar contigo, ir falar comigo, irmos para um sítio, metermos umas câmaras e gravar. Isso significa que tem que vir sempre uma pessoa dessa empresa. Não é? Portanto, se ele quiser ter 1000 clientes, ao mesmo tempo vai ter que ter 1000 pessoas a ir aos vários sítios. Isto para um VC, Venture Capital, não é escalável. Precisas de muitas pessoas. Mas tu me disseste que agora fazes exatamente o mesmo serviço, mas a pessoa não precisa de ir ao local. Tu instalas um software no teu computador e tu consegues fazer isso sozinho. Isto, de repente, já é alavanca, é tecnologia e isto é escalável. Os VCs já gostam disso. Então tu podes começar como uma empresa normal de serviços, começar a fazer algum dinheiro, ao mesmo tempo estás a fazer dinheiro, começar a desenvolver um produto tecnológico e depois lançar-te com esse produto tecnológico como uma startup. É possível. Certo. Ou seja,
Agora estamos a entrar nesta era da tecnologia, da inteligência artificial acima de tudo também, e está a entrar fortíssimo em todos os projetos que se vê. Aliás, coisas que antigamente se calhar não chamávamos de inteligência artificial, agora já pomos o robô de cozinha com inteligência artificial. É tudo AI, agora é tudo AI. Isto permite-nos a nós portugueses que estamos aqui que se calhar estávamos muitos anos atrás nos Estados Unidos e de outros países, isso permite-nos conseguir bater mais de frente com esses países, porque temos o recurso da inteligência artificial para nos apoiar na produção deste tipo de startups, ou como eles também têm as mesmas ferramentas que nós, não conseguimos ainda bater com eles. Ou seja, o Venture Capital português já se consegue aproximar daquilo que está a acontecer fora, ou ainda existem muitos passos a dar, por exemplo, como vi ontem no LinkedIn, a questão da burocracia que nós temos, que nos impede muitas vezes também de escalar, e que eu próprio numa empresa pequenina sinto isso, imagino uma grande empresa, por exemplo. Yeah. Várias questões aí na tua pergunta, mas eu acho que, respondendo de forma mais holística, é a revolução que a inteligência artificial está a trazer. Portanto, como disseste bem, a inteligência artificial já existe há algum tempo. Agora tivemos alguns avanços importantes, que é o caso das LLMs, portanto os Large Language Models, que nos permitem fazer os chat GPTs da vida e etc. Isso deu um grande boom ao AI, e a verdade é que as coisas que estamos a fazer hoje em dia são extraordinárias, e por serem tão extraordinárias permitem uma mudança em muitos setores. Portanto, afeta tudo. E como afeta tudo, tudo vai ter que mudar, então há oportunidades em todo o lado. Nesse sentido, isso aumenta as nossas probabilidades de sucesso. Porque os monopólios de ontem, que estavam nos Estados Unidos, se calhar no futuro não são os mesmos monopólios, são outras empresas. E essas empresas podem estar a ser criadas agora em Portugal. Portanto, nesse sentido é uma oportunidade. Quanto ao ecossistema em si, o ecossistema nos Estados Unidos continua a ser muito mais forte, especialmente por causa do tema de VC, de Venture Capital, da quantidade de dinheiro que lá existe. Pois. Né? Portanto, tu levantares dinheiro, digamos assim, por quilómetro quadrado, o dinheiro que existe em Silicon Valley é largas vezes superior ao dinheiro que existe por quilómetro quadrado em Lisboa ou em Portugal, aliás, em Portugal ou mesmo em Lisboa. Pois. E portanto, nesse sentido, continua a ter uma grande vantagem. Parte boa é que o ecossistema português tem evoluído bastante, há cada vez mais investidores, há cada vez mais founders com experiência, há cada vez mais pessoas que trabalharam em startups, que vão criar as suas próprias startups, pessoas que trabalharam em startups lá fora vão trabalhar em startups cá dentro, portanto o ecossistema tem crescido muito. E ainda por cima vem esta coisa toda da inteligência artificial. Epá, eu acho uma excelente oportunidade para todos os empreendedores, e qualquer pessoa que esteja a empreender hoje, pá, é uma das melhores alturas, pá, da história da humanidade para empreender. Claro. Ou seja, podemos olhar para as softwares as a service, que também cresceram muito esse conceito, são startups por si só, ou podem não o ser? Porque todos os softwares são escaláveis, ou nem todos são? Ok, é uma excelente pergunta. Eu diria que todos os softwares são escaláveis. Nesse caso, o que muda é o mindset das pessoas que estão a criar a empresa. Ou seja, tu podes querer ter um software que é altamente escalável e tu não o queres escalar. Não é? Portanto, ser o Jeff Bezos e gerir uma Amazon é uma trabalheira do caraças. Exato. Sim, Portugal gosta muito de, pelo menos aquilo que parece, é o pequeno empresário, desde que dê para si, dá para pagar as despesas do almoço com o dinheiro que faz com a empresa, para não ter que pagar impostos sobre isso. Mas e não tem mal nenhum, repara, quanto dinheiro é que nós, eu às vezes também questiono isso a founders quando estamos a montar empresas demasiado grandes, ou não é demasiado grandes, é empresas muito ambiciosas. Quanto é que tu precisas para viver? Sim, é isso, ou para ser feliz, pronto. Ou para ser... Exato, e o que é ser feliz para ti? Eu acho que às vezes nós trocamos as nossas ordens, as nossas prioridades, né? Que é, vou montar uma empresa, vou fazer dinheiro, e depois quando eu fizer dinheiro vou fazer o que eu gosto. Bora lá trocar. O que é que tu gostas de fazer? Imagina agora, tu façam este exercício, toda a gente faça este exercício. Neste preciso momento, por alguma razão, vais receber na tua conta todos os meses 25 mil euros. Limpinhos, já depois tudo pago ao esfutado. Todos os meses entra na tua conta 25 mil euros. Já ficava bem feliz. Ok, estás feliz. E o que é que vais fazer? Exato. É uma ótima pergunta. Sim. Vou comprar um carro, vou comprar uma casa. Ótimo. Vou viajar. Ótimo. Vou fazer isto, vou fazer a minha bucket list, vou saltar de paraquedas. Ok, vais fazer essas coisas todas. E depois? Exato. Não, é verdade. Eu acho que cada vez mais, por exemplo, para mim, a intenção de criar uma empresa não foi tanto me orientar só a mim, é mais porque acredito que era uma lacuna que existia e que, além disso, eu também estou a ajudar outras pessoas fazendo aquilo que eu sei fazer, a ajudar outras pessoas. Então esse é o teu why, ou seja, e deves começar por isso. Por exemplo, às vezes vejo fundadores que dizem assim, estou a fazer um marketplace, imagina, para animais de estimação.
Eu digo, mas porquê estás a fazer um marketplace de animais de estimação? É pá, porque eu adorava trabalhar na indústria do espaço, mas quer fazer dinheiro para depois fazer uma empresa nessa área. Eu digo, mano, esquece o marketplace de animais de estimação, vai trabalhar lá já para o espaço. Se isso é realmente o que tu gostas, há montes de oportunidades para que tu possas fazer. E portanto a questão, se calhar voltando um bocadinho à tua questão do software as a service, existem empresas de software as a service, e eu conheço algumas, inclusive de fundadores portugueses, que funcionam no modo bootstrapped, ou seja, eles próprios financiaram o início, faturam, sei lá, 10 mil euros, 15 mil euros por mês, 5 mil euros por mês, 25 mil euros por mês, coisas pequenas, e não querem crescer muito mais. Nem têm necessidade disso. Se calhar até gostam é de fazer vários produtos, portanto têm vários softwares as a service, vão fazendo vários produtos que eles gostam e vão vivendo disso. Portanto, é escalável, mas isso significa se calhar trazer mais capital. Pois. Investir em ads, investir em mais vendas, aumentar a equipa. Em vez de estares a gerir os teus 5 colaboradores, passas a gerir 150 empregados. Portanto, as coisas mudam. Portanto, depende muito de que tipo de empresa é que tu queres ter, e tu tens essa escolha hoje em dia. Podes fazer uma startup gigante que vai crescer, vai ser um unicórnio, ou podes fazer um software bué da fixe que até és só tu, né? Empresas, só um. Faz um software, metes o software a funcionar online, vais para a praia beber caipirinhas e aquilo está a faturar. Mas eu volto à mesma questão. E estás a fazer 25 mil euros por mês. Já está. E agora vais fazer o quê? O que é que tu realmente queres fazer? É por aí que a gente devia começar. E estás a ver? Ok, mais uma vez, se calhar olhar para o fim. É uma ideia que eu gosto, de começar a olhar para o fim, perceber onde é que se quer chegar, o que é que se quer fazer e só depois construir a partir daí. É uma ideia que eu também aprecio bastante e que também acho que comecei um bocadinho por aí quando desenvolvi um software. Aliás, não fui eu a desenvolvê-lo porque não sou programador, paguei para o fazer, mas não foi a ideia, não era sequer... Pera, deixa-me interromper. Pagaste para o fazer. Excelente. Usaste a alavanca do capital. E próprio. Estás a ver? E próprio, ainda por cima, não é? Portanto, primeiro usaste o teu tempo. Com o teu tempo foste trabalhar, o teu trabalho foi recompensado com dinheiro, portanto esse dinheiro era o teu tempo. Certo. Depois tu agarraste no teu tempo no mielheiro, que era dinheiro, e usaste a alavanca do capital para pagar as skills de outra pessoa que te desenvolveu tecnologia, a qual tu puseste colocar como software as a service, que te trouxe mais dinheiro. Tempo, dinheiro, tempo. Portanto, na verdade, trouxe mais dinheiro, trouxe mais tempo. Estás a ver? Ou seja, isto anda tudo à volta do tempo. Certo. Sim. Eu acho que, exatamente, tempo como energia e neste caso também, porque iria ter que dispensar muita energia para ir aprender a fazer aquilo e eu não tinha nem tempo para isso e sinceramente acho que me ia acrescentar muito mais do que ter feito aquilo, portanto não era uma troca que me faria sequer sentido. Mas uma pessoa que quer começar a criar uma empresa, eu tive uma vez um almoço com até um dos diretores da Ange e foi aí que eu percebi que, ok, eu afinal ainda não percebo mesmo nada disto, eu teria que me preparar muito melhor se eu quisesse arranjar capital para conseguir crescer isto. E se calhar até foi daí que me surgiu o interesse principal para esta conversa, que é, eu tenho uma ideia, ok, a ideia está aqui, é porreira, vai conseguir ajudar muita gente ou até vai ajudar pouca gente, mas com uma escala gigantesca, e como é que eu desenvolvo essa ideia para chegar a alguém que procura investir, um investidor? O que é que eu tenho que fazer para preparar essa ideia para apresentar à pessoa? Ok. Começa pelo conceito em si que tu falaste, que é, os investidores não investem em ideias. Certo. Ideias temos todos. Eu tenho muitas ideias no chuveiro, conheço montes de pessoas cheias de ideias, e o que não falta por aí são pessoas a olhar para empresas de sucesso e a dizer, eu já tive aquela ideia há muito tempo. Exato. A questão é exatamente essa, que a ideia vale muito, muito pouco. O que conta é a execução. E portanto o que os investidores procuram são pessoas com ideias, mas com execução acima de tudo. E tu perguntas-me agora, mas uma ideia é uma coisa, digamos, palpável, não é? Eu explico-te a minha ideia, tu ouves a minha ideia e tu percebes o que é uma ideia. Como é que tu explicas execução? E essa é a grande questão dos investidores. Como é que tu avalias que estás a falar com um empreendedor que tem uma ideia e que é capaz de a executar? Certo. E isso é o que é difícil para um investidor perceber. E é por isso que os investidores falam com montes de pessoas que têm, todas as pessoas com que os investidores falam têm ideias. Acho que é preciso, não é fácil para uma pessoa que esteja de fora, mas quem trabalha como investidor e tem um fundo de investimento recebe ideias todos os dias. São dezenas e dezenas de ideias por semana. Imagino que muitas caricatas também, de certeza. Algumas engraçadas, muitas muito interessantes,
Muitas onde se perde muito tempo a pensar, mas isto faz sentido ou não? Quem é que são as pessoas por trás? Portanto, a avaliação, quando um investidor avalia, não é a ideia em si. E nós ficamos um bocado com essa ideia, né? Quando estamos de fora, porque pensamos, esta ideia é mesmo boa, isto dava um bom negócio. Sim, de acordo. Há mais 100 gajos ali na fila que também têm uma ideia boa que dava um bom negócio. O problema é, quem é que destes 100 gajos é capaz de executar a ideia que tem na cabeça? É que a execução é o mais difícil. E o que é o que os investidores procuram? É esta execução. E por isso, naquela vida das startups que nós estávamos a falar, existe uma fase inicial que é chamada pré-seed, que são investidores que investem quase em ideias, portanto ainda não existe grande coisa, que é a fase em que eu também opero, em que o Licipo Way opera, em que a Angels Way opera. E essa fase é muito difícil porque tu estás a avaliar não só a ideia, mas se a equipa de fundadores tem aquela ideia, tem a capacidade para executar aquilo. Isso significa o quê? Significa que tu queres mais alguma coisa, queres ouvir mais algumas coisas para além da ideia. Okay? Dou-te um exemplo. Imagina um empreendedor que gera uma página de Facebook há um ano sobre móveis usados. Okay? E as pessoas vão lá, publicam coisas na página de Facebook, sei que já não se usa quase Facebook, mas vá. Ainda há muita gente que usa Facebook. As pessoas vão trocando ideias de móveis, há gajos que têm móveis para vender, colocam na página de Facebook, há gajos que querem comprar móveis, vão lá e mandam mensagens diretamente, e tu és o gestor dessa página. E às tantas começas a receber mensagens privadas dos membros dessa página a dizer-te, Tocha, tenho aqui, gostava de comprar um móvel deste, está aqui alguém a vender? E tu começas a perceber que há ali uma oportunidade de negócio. Então começas a agarrar nessas pessoas e a meter no Excel. Sempre que alguém te pede, quer vender alguma coisa, tu metes no Excel. Sempre que alguém te vem pedir, tu vais ver o Excel se alguém está a vender. E começas a ligar as pessoas. Nem precisas ganhar dinheiro. Estás só a ligar as pessoas. E às tantas faz-te o clique e diz, espera lá, eu podia criar um marketplace onde as pessoas podem colocar os móveis usados e as pessoas podem comprar os móveis. E vais falar com o investidor. Agora vamos imaginar dois empreendedores diferentes. Um é este que estava a gerir a página de Facebook. Portanto, vai dizer ao investidor, olha, há um ano que estou a gerir esta página porque eu gostava bué de móveis usados. Entretanto as pessoas começaram-me a pedir, eu comecei a fazer um Excel, já liguei bué da gente. Mas estou a ter bué pedidos. Não estou a conseguir dar vazão a isto tudo. Preciso de capital para desenvolver um software simples para começar a fazer isto. Outro é um empreendedor, de manhã estava a tomar banho, no duche e pensou, era bué da fixe se tivesse um marketplace de móveis usados. Nunca trabalhou com móveis usados, não sabe bem o que é o mercado, vai falar com o investidor e diz, olha, tive uma ideia, vou fazer um marketplace de móveis usados. E o investidor vai perguntar, ok, e o que é que tu sabes desse mercado? O que é que tu já fizeste nessa área? Portanto, estes dois empreendedores são dois empreendedores muito diferentes. Um deles está muito próximo de um investidor querer lá meter dinheiro, porque tem uma coisa incrível, está na área, tem a paixão, já fez coisas, já provou que consegue fazer aquilo mexer. O outro teve a ideia no chuveiro. Ok, ou seja, o fazer muitas vezes, então pode-se dizer que vocês também investem mais na pessoa do que na ideia? Completamente. Si? Isso é uma, ok, isso é completamente, e é uma coisa que os investidores dizem muito, especialmente na fase em que nós investimos, que é, nós investimos em pessoas. Aliás, forem ao site do Licipo Way, nós investimos em pessoas, no sentido em que uma boa pessoa com uma má ideia é um melhor investimento que uma má pessoa com uma boa ideia, porque uma boa pessoa com uma má ideia, boa aqui no sentido de negócio, né? Vai encontrar a solução, vai encontrar o caminho, vai encontrar o fit para resolver o problema. E uma boa pessoa normalmente está a tentar resolver um problema, ok? Versus estar a tentar encontrar um problema para a solução que desenvolveu, que também acontece muito. Já tem uma solução e eu preciso de encontrar o problema que esta solução resolve. Parece um jogo de palavras. Não, mas faz todo sentido. Exatamente, claro. Mas pronto. E portanto, sim, sem dúvida, as pessoas são muito importantes. Mas é muito difícil. Eu dei este exemplo do marketplace, né, de móveis usados, é só para te dar um ponto. Agora, tu tens que ver uma data destas coisas e, portanto, é muito um investimento. Há muito feeling, há muita relação. Né? Okay. Portanto, tipo, eu também digo várias vezes aos empreendedores, especialmente quando fazemos chamadas, explicarem a ideia, etc. Tu não conheces uma pessoa na rua e casas-te com ela e tens filhos. Conheces a pessoa, vão beber um café, depois vais conhecer os pais dela, ela vai conhecer os teus pais. Sim. Depois começam a namorar, né? Portanto, há um processo até casar e ter filhos. Investir numa empresa é como um casamento. E portanto, não é tu chegas ao pé do investidor e dizes, olha, tiveste ideia, queres investir? Isso não vai acontecer, né? Tu tens que começar a criar uma relação, né? E portanto tem que haver uma relação, porque o investidor também tem que confiar em ti, tem que perceber. Portanto, é importante estar no ecossistema, é importante ir aos eventos de empreendedorismo, conhecer outros empreendedores, discutir com esses empreendedores quem é que são os investidores que existem, participar em, sei lá, hackathons ou participar em concursos de startups, estar a falar com os investidores, saber o que é que eu quero,
Eu não invisto só em ideias boas. Eu, felizmente, já estou numa fase da minha vida que eu posso investir em coisas que eu quero estar envolvido. Não é? E, por exemplo, se tu me vens com uma ideia incrível que vai ser o próximo Facebook, mas é uma área que não me diz nada e que não me apetece levantar da cama para estar-te a ajudar a resolver esse problema no mercado, eu não vou investir. Certo. Portanto, também é importante tu saberes quem é um investidor que está do outro lado, o que é que ele investe. E há investidores que investem em coisas muito específicas. Não é? Portanto, queres um software as a service. Há investidores que só investem em SaaS. Há investidores que não investem em SaaS. Certo. Portanto, se estás a fazer um software as a service e vais falar com os investidores que não investem, o não é seguro. Só estás a perder o teu tempo e o dele. Exato. É. Ou seja, e tocaste aí num ponto importante que é estes encontros, estes meetings de empreendedores, e eu acredito que isso acontece muito mais aqui em Lisboa do que no Porto, porque muitas vezes eu procuro conectar-me com outras pessoas também, e é mesmo muito difícil encontrar. Em que tipo de locais é que nós, claro que é na internet, mas em que sítios é que nós conseguimos encontrar coisas que de facto acrescentem e que hajam esses encontros com outros empreendedores? Porque me parece a mim, por exemplo, quando se procura grupos, ou até no LinkedIn e assim, quase não existe, ou seja, e eu fico a perguntar porquê? Porque os investidores não querem, porquê que isso acontece? Concordo contigo, às vezes é um bocadinho difícil de encontrar. Para mim é difícil ter essa percepção que tu tens, porque já estou tão dentro da bolha. Pois né? é isso. Eu estou dentro da bolha, as coisas bolha. chegam a mim. Mas, por exemplo, agora vai haver no Porto o SimConf, é provavelmente um dos maiores eventos de empreendedorismo em Portugal, de startups, organizado pela Startup Portugal. E é no Porto, na Alfândega do Porto, 8 e 9 de maio, se não me engano. Há coisas no Porto a acontecer, há coisas a acontecer em Braga, há coisas a acontecer no Norte de Portugal, há coisas a acontecer em Faro e no Algarve, há coisas. É difícil de encontrar. Nós também no Bitalk temos estado a fazer um bocado um esforço nisso e já tenho tido esse vários feedback, e mesmo no Bitalk gostávamos de fazer um bocadinho de agregação e demonstrar. Portanto, uma forma é ligar-te a pessoas do ecossistema, founders. Não é? Portanto, os founders falam sobre isso, os investidores falam sobre isso. Quando o investidor vai a um evento de startups, ele quer falar disso no LinkedIn. Olha, vou estar neste evento, neste sítio e tal. Não é? Porque também é importante para o investidor que mais empreendedores apareçam no evento. Os investidores estão à procura de startups, eles querem que venham mais. É uma das razões que criámos a Angels Way, com 436 investidores espalhados por Portugal, para nós conseguirmos encontrar as startups. É por isso que fazemos o Bitalk, para falarmos sobre empreendedorismo e negócios. Estás a ver? Ou seja, eu acho que há uma vontade genuína do ecossistema de se fazer conhecer. Há algumas newsletters, grupos, comunidades no Slack, no WhatsApp. Se calhar falta um sítio para elas se verem mais. Mas eu acho que se tu te ligares às pessoas nas redes sociais, por exemplo, pessoas que são mais ativas, por exemplo, eu publico muito com o The Real Tosha, falo constantemente de eventos, ou tento falar sobre isso, e há outras pessoas que o fazem no ecossistema, e portanto no fundo é começaste a ligar a pessoas, e acho que aos poucos qualquer pessoa com vontade e ligando-se e com tempo vai começar a perceber onde é que são os eventos e onde é que eles andam. Sim, a minha maneira de me ligar a empreendedores foi criar a minha empresa pensando só no nicho dos empreendedores numa fase inicial. Ou seja, aquilo que a minha empresa faz é basicamente trazer os princípios do treino, por isso é que isto também se chama treino disfuncional, trazemos os princípios do treino para o negócio, para pessoas que de facto lidam com empreendedorismo, com grandes empresas. Isto surge porque eu, lá no Porto, trabalho num estúdio onde basicamente só treinam pessoas que também são gestoras de empresas e que são donas de grandes empresas em Portugal. Então tu já estás a fazer um trabalho nisso, não é? Sim. Só esse espaço que tu estás a criar, já estás a criar ali ligações de outras pessoas empreendedoras para se ligarem com outras pessoas empreendedoras. E é isso que nós precisamos em Portugal. Pois, eu estou a tentar fazer isso, mas muitas vezes eu, para chegar ao nicho, eu por exemplo, o meu negócio, nesta fase eu como estou sozinho, eu espero que se mude daqui a pouquinho tempo, ainda não consegue escalar, e lá está, nunca vai ser tão escalável como não depender de outras pessoas. Nunca digas nunca. Ok, nunca diga nunca. Para já, com as ferramentas que eu tenho, não é? Ok. Mas chegar a outros empreendedores e eu conseguir essas leads de procurar outros empreendedores para comunicar e explicar a minha ideia, não, aquilo que eu já estou a fazer, às vezes eu tenho essa dificuldade de onde é que eu os encontro, porque não é só escrever empreendedor e eles aparecem a maioria das vezes. Portanto, muitas vezes tenho essa dificuldade e pronto, basicamente... Mas é isso que tu estás a fazer, não é? Também nós estamos aqui a falar. Sim, não é? exatamente. Tu fizeste esse trabalho e fizeste um esforço por isso, não é? Vieste bastante longe para nós estarmos aqui a falar, e eu acho que isso também mostra muito, que é esse trabalho que tu estás a colocar, a sociedade vai-te recompensar. Tu vais fazer as ligações aqui, agora a gente vai desligar o podcast, eu vou te perguntar, olha, precisas que te ligue alguém? Provavelmente faço-te uma introdução, não é? E depois essa pessoa liga-te a mais alguém. Portanto, é esse trabalho que é necessário fazer. Às vezes,
As pessoas ficam sentadas no seu computador, em sua casa, a carregar nos grupos de Facebook, mas eu não encontro ninguém. Mano, levanta o rabo da cadeira, meu. Vai para a Startup Lisboa, vai para a Startup Braga. Há montes de sítios para onde tu podes ir e começar a fazer os teus primeiros contactos. Encontra startups da tua zona. Vai ver onde é que eles estão, onde é que eles vão almoçar. Vai almoçar a esses restaurantes. Ou seja, ser criativo. Se isto fosse fácil, toda a gente era empreendedora. Esta área é difícil. Portanto, se tu te queres destacar nesta área, tens que ir mais além. Tens de fazer mais do que é necessário. E tu estás a fazer mais além. Começaste a fazer um podcast, não é? Estás a fazer vários eventos, várias coisas que estão à volta das tuas ideias. E é assim, é mexendo que tu vais abrindo as oportunidades. Portanto, essa é a dica que eu diria. Alguém que está à procura, mexe-te. Certo. Exatamente. Não, eu estava a fazer muita coisa para as redes sociais e foi difícil para mim começar com as redes sociais, porque primeiro pensava que já há 1.500 pessoas, 2.000 pessoas a falar sobre treino nas redes sociais. Ok, mas quantas é que as pessoas que me seguem também seguem? Portanto, para muita gente não via ninguém, porque eu é que estou nesse nicho, eu vejo agora. Tal e qual, como imagino que acontece a ti com o empreendedorismo, porque se calhar já tens tanta gente ali que achas que já há milhares de pessoas em Portugal a falar daquilo. Eu não as conheço. Ou seja, para mim ainda é difícil ver outras pessoas a falar sobre empreendedorismo em Portugal porque não as encontro. É aquilo que eu tenho vindo a fazer. Tenho desinvestido mais nas redes sociais porque não tenho tido tempo para isso. Acho que o retorno sobre o investimento que eu estava a ter não era assim tão grande. Aquilo que eu tenho feito mais, até é parcerias com outras empresas e outras startups e chegar às empresas e dizer, olha, vou-te oferecer durante 3 meses, só quero o teu review, não quero que me pagues nada. Porque foi assim que eu arranjei a maneira de começar a conhecer as pessoas. E pronto, tem sido. E acho que é um excelente kickstart, mas acho que não devias deixar as redes sociais. Não estou a deixar de todo, aliás, eu vou pegar nisto, isto vai servir para ser. Vai sair para as redes sociais. Vai sair para as redes sociais. Agora, eu estava a pôr todos os dias coisas e chegou uma altura em que mais trabalho, ou seja, ou eu tenho outras pessoas a trabalhar comigo, que é por isso que eu estou a dizer que eventualmente terá de acontecer, e eu não me corto a isso de todo, acho que é a mesma coisa que quanto mais pessoas eu conseguir trabalhar comigo, que se vierem acrescentar, melhor, mas parece que o tempo do investidor não dá para tudo também. Não dá, não. E é importante também tu definires onde é que estás a ter os melhores resultados. É? Especialmente numa era onde existe tanta produção de conteúdo, toda a gente pode ser produtor de conteúdo, não é? Tens de começar a procurar formas de destacar e ser diferente. E realmente, às vezes, levantar da cadeira é o que muita gente não está disposta a fazer, não é? E tu ir já ter com a empresa, estás a dar esse kickstart. Indo às empresas, criando técnicas de olha malta, agora sigam-me no Instagram porque eu vou partilhar não sei qualquer coisa, não é? E começas a puxar as pessoas do mundo real para o mundo virtual e assim começas a crescer, digamos, a tua parte social digital. Mas normalmente o que acontece no social media e nesta produção de conteúdo é as pessoas não duram muito tempo. Sim. Acabam por ter sucesso as pessoas que ficam mais tempo a fazê-lo. E, por exemplo, às vezes falamos o Bitalk agora, às vezes falo com pessoas, mas o Bitalk já está neste nível. My friend, eu faço o Bitalk há 4 anos e tal. 4 anos e meio já. Com que frequência? Todas as semanas. Loucura, é isso. Né? Portanto, isso é o quê? Persistência, consistência. E toda a equipa sabe, e se quiserem ver, ainda há pouco tempo fizemos um Bitalk sobre como é que começou o Bitalk. Desde o primeiro dia que eu disse, o importante para mim não é o episódio 2, nem o 3, nem o 4. Eu quero saber, é o 50 e o 100. Porquê? Porque eu sabia que colocar o objetivo no episódio 100 significa, ok, vamos publicar um por semana, 100 dá mais ou menos 2 anos. Ok, então vou estar a fazer isto durante 2 anos. Então a tua mente prepara-se de uma forma diferente. Claro. Não, durante 2 anos vou estar a fazer isto. Então tive que organizar a minha vida à volta de poder fazer isto durante 2 anos todas as semanas. E eu acho que esta consistência, por exemplo, às vezes perguntam qual é que é o maior segredo para eu ter um podcast de sucesso? São 2 coisas muito simples. Não desistires e seres autêntico. Se tu fores autêntico, por exemplo, tu a seres autêntico aqui nas questões comigo, não estás a ler de um guião. Preparei um guiãozinho agora. Então, e onde é que tu estudaste? E qual foi a empresa onde é que tu trabalhaste? Não, tu estás a ser autêntico em colocar as tuas dúvidas, as questões que realmente te dão curiosidade. Isso vai fazer com que as pessoas que estão a ouvir, que sincronizam contigo e com a tua curiosidade, vão achar isto interessante e vão gostar deste programa.
Sim, eu estou a tentar não fazer perguntas que já ouvi serem feitas 500 mil vezes. Acho que a parte interessante disto tudo é isso, é conseguir colocar perguntas que são as que ficam por responder. Tipo, ok, já percebi mais ou menos a ideia, mas e agora? Como é que é? Certo. O que é que eu tenho mesmo de fazer? Certo, Ou seja, qual é o first step que eu tenho de fazer? Porque acho que muitas vezes falta isso em Portugal, essa cultura. Na escola eu nunca ouvi falar sequer do que é uma empresa. Nunca na minha vida ouvi falar sobre isso. Infelizmente não. Infelizmente, sim, sim. Eles agora estavam a querer fazer aquela coisa da literacia financeira e não sei se já avançou. Também levanta questões, não é? Quem é que as vai dar? Especialmente quando nós temos... Já fez alguma coisa na vida? Sabe do que é que está a falar? Exatamente, também vai ter aqui também isto temos aqui meia horita para conversar, porque senão podíamos estar por aqui a conversar por aí adiante também. Certo. Até porque eu saí da escola há relativamente pouco tempo, não é? Portanto... poderia dar a minha experiência de que não soube de nada e acredito que há 20 anos atrás também não se sabia de nada sobre isto. Mas eu acho que aí concordo contigo e já falei disso várias vezes. Pá, para mim o nosso sistema de ensino está completamente ultrapassado e é uma pena, e procuro mesmo para os meus filhos, tenho 3 filhos, a minha filha mais velha já está na escola e procurei sempre encontrar um sítio onde realmente falassem sobre essas coisas. E, portanto, infelizmente não o posso fazer no ensino público, que é onde eu gostava de estar e é onde eu gostava que todas as pessoas tivessem acesso a isso, mas já começam a aparecer escolas privadas que têm realmente essa preocupação a sério. Ou seja, não é na brincadeira de, não, nós também fazemos. Não, têm mesmo o seu currículo escolar, espaço, programas e técnicas para conseguirem trazer as crianças a começarem a pensar sobre esses temas. Mas eu acho que a grande responsabilidade está também em casa. Portanto, eu passo muito tempo a falar com a minha filha, especialmente a mais velha, porque já percebe desses conceitos. O que é uma empresa? Olha, ainda hoje estávamos a falar sobre... Estávamos a pensar, porquê que passámos pela GNR? GNR? Então, mas a polícia é GNR, mas qual é a diferença da GNR e da PSP? Acabámos a falar sobre GNR, sobre PSP, sobre a Polícia Municipal. Porquê que nós temos 3 polícias, não é? Então, mas porquê que é já há uma semana tínhamos falado sobre o que são municípios. E fui buscar o mapa de Portugal e mostrar os distritos e as câmaras municipais. Ou seja, está muito também em casa nós termos estas conversas e educarmos as crianças. Tipo, a ideia que eu se calhar diria que, se calhar alguém responsável no Estado sobre o Ministério da Educação diria, não, mas nós ensinamos a ler, a escrever e as contas. Pá, estas coisas de cultura geral, os pais também têm que trabalhar em casa. E de certa forma também tem alguma razão, que é, as nossas escolas não é simplesmente um sítio onde nós vamos, largamos as crianças. Sim. Not my problem, resolvam professores, eu tenho que ir trabalhar. Pá, nós também temos responsabilidade na criação e na educação das nossas crianças, daquilo que é o futuro do nosso país. E antigamente, quando as famílias eram mais, digamos, extensas, né? Em que os netos, os filhos estavam, e os avós e os bisavós estavam todos na mesma casa, as crianças depois eram educadas pelos avós, né? Pelos bisavós, pelo avô. E, portanto, havia uma educação um bocadinho diferente. E hoje em dia, como nós vivemos muito isolados nos nossos apartamentos, nas nossas casas, muitas vezes nem conhecemos o vizinho, nem conhecemos as pessoas do nosso prédio. Certíssimo. Estás a ver? Então nós vivemos muito isolados, não temos este apoio, então chegamos e largamos as crianças na escola, despejamos as crianças na escola. Mas a verdade é que a educação, como pai, tu trouxeste o ser humano ao mundo, meu. Tipo, é tua responsabilidade. Sim, não é de mais ninguém, não é? Não é? E, portanto, concordo. Acho que, como comecei por dizer, o nosso sistema de ensino está ultrapassado. Tem que mudar. E vai mudar. Tenho a certeza que vai mudar. Pá, mas isso não é desculpa para nós em casa não fazermos o nosso trabalho. Sim, temos o problema as pessoas que estão em casa também não têm esse conhecimento para transmitir. Certo. E bem aí aquela coisa das desigualdades sociais que existem na mesma. Porque, isso é um grande problema, tens razão. A minha mãe nunca soube nada sobre empreendedorismo. A verdade é que eu só soube porque comecei a trabalhar com estas pessoas também e eu a dar-lhes treino. Também puxei sempre a brasa à minha sardinha para querer saber mais. Ou seja, se eu estava a lidar com grandes empresários e pessoas que de facto estão à frente das maiores empresas do país, literalmente, muitas delas, como é que é o dia-a-dia deles? Eu tinha que saber para o meu trabalho, mas também tinha que saber para a minha curiosidade, porque e cada vez reparei que eles tinham muitos pontos em comum e todos eles falam eu sempre que falo com eles sobre alguma coisa, sobre as empresas, parece que a cabeça muda para o outro lado. E isto aqui é uma coisa fantástica de se perceber, que é, eles entram mesmo no modo de querer explicar as coisas direitinhas. Eu nunca vi um grande empresário como eles a não apoiar ou não ajudar com as perguntas que às vezes até lhes pode parecer parvas que eu faço. Porque eles têm mesmo interesse em ajudar. Uhum. E acho que esta ideia de o apoio em casa é importante, mas as pessoas não têm mesmo como fazer.
Não têm porque não conhecem mais do que aquilo que vão ensinar. Isso é verdade. Tens toda a razão, mas também vivemos numa era espetacular. Cada vez mais fácil. Em que cada vez mais fácil, se tu realmente queres aprender. Bom, está aqui um podcast em que nós estamos a falar sobre estas coisas, não é? Sim, claro. É uma das razões porque nós fazemos o Bitalk, é por isso mesmo. Não é para trazer um conteúdo que tu simplesmente não tens acesso na televisão. Não tens, porque a lógica não é essa, os incentivos não são esses, o tipo de conteúdos que existe não é esse, mas tu podes pesquisar. Está o conhecimento todo. A beleza da internet que trouxe é que tu podes aprender sobre qualquer tema com o melhor do mundo nesse tema. É verdade. Porque ele está no YouTube. O problema é que esses temas, muitas vezes, essas pessoas que vêm trazer informação boa, não são as pessoas, não dão as respostas rápidas que as pessoas querem ouvir. Se calhar as pessoas é que querem ouvir respostas demasiado rápidas. Exatamente. É isso. Não estou a pôr a culpa neles. Aliás, eu tive que mudar muitas vezes o conteúdo, a maneira como eu fazia o conteúdo, porque eu reparava que as pessoas achavam chato. Eu estava a querer passar informação. E eu passar informação tinha 5 segundos, 10 segundos de visualização. Passou. E eu próprio noto que eu também faço isso. Se for uma coisa chata, vou passar. E pessoas que nós vamos falar sobre empresas e que falam sobre dinheiro mais abertamente, muitas vezes são daquelas comunidades, tipo Andrew Tate e afins que aparecem, que inundaram há uns tempos os algoritmos todos, e isso acredito que não seja o melhor exemplo para uma pessoa ouvir. E nós em Portugal já temos muito esta ideia de que o investidor, o empresário vive à custa dos outros e não sei o que mais, já sabemos que isso acontece. Pior ainda, quando temos maus exemplos nas nossas redes sociais. Como é que nós podemos filtrar uma pessoa que é alguém que vale a pena ouvir e alguém que se calhar não é por aqui que tens que ir? Olha, não sei responder à pergunta certa para toda a gente, posso dizer o que é que eu faço. Boa. Portanto, a forma como eu faço essa rede é um trabalho constante de curadoria. E, portanto, eu começo, é como desenrolar um novelo, não é? Começas por uma ponta. De onde é que esta ponta vem? Dás a voltinha pelo outro lado. E, portanto, encontro uma pessoa que ouço e digo, este gajo, gostei deste gajo. Este gajo é bom. Follow. Este gajo eu estou a seguir. E tenho muito cuidado sobre o tipo de pessoas que eu sigo e o tipo de pessoas que eu deixo entrar no meu algoritmo. E o que acontece com os algoritmos das redes sociais, ao contrário do que às vezes as pessoas pensam que só nos querem impingir tretas, o que os algoritmos querem não é impingir-nos tretas. O que os algoritmos querem é impingir aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos. Porque o objetivo de um algoritmo da rede social é manter-te na rede social. Sim, ficar lá mais tempo. O exemplo mais óbvio, né? O TikTok, pronto, é um exemplo estratosférico. Mas feeds como do LinkedIn ou do Twitter, agora o X, etc., dão-te aquilo que tu vês. Portanto, sempre que eu sigo pessoas que eu gosto, que eu leio os tweets, neste caso posts, das pessoas que eu gosto, se eu paro tempo a ler um post de lixo, o algoritmo está a aprender. O Tocha até pode pensar que ele quer coisas com valor, mas a verdade é que quando apareceu aqui esta fofoca, ele teve aqui 1 minuto a ler. Então ele quer mais fofocas. Pumba! E o algoritmo começa-me a dar aquilo, não é? Por exemplo, é uma das coisas que eu não deixo os meus filhos mexerem nas minhas redes sociais. Porque acontece isso. Exato. Né? Portanto, a minha filha, por exemplo, obviamente, TikTok, né? Pai, deixa-me fazer um bocadinho no teu TikTok ou no teu Instagram, ou seja o que for. O problema disso é que tu vais passar a ver coisas que não são o que eu vejo. E depois, quando eu for agarrar o telemóvel, tu dizes, mas porquê que estão-me a dar isto? E ela também vai ver coisas que não lhe interessam nada. É uma seca. E já tive esses comentários. O TikTok do não sei quantas é mais interessante que o teu. Exato. Pois, tem a ver com o que é que ele vê e o que é que eu vejo, né? E portanto, as redes sociais, estes algoritmos, dão-nos o que nós queremos ver. Portanto, o que é que nós autenticamente... Portanto, o que eu faço é ter muito cuidado com o que é que eu consumo. Portanto, sigo pessoas. Há certas pessoas que para mim são importantes. Portanto, o Naval Ravikant fala sobre uma coisa. Para mim o Naval é importante. Já ouvi muito conteúdo dele, identifico-me com o que ele diz. Para mim faz super sentido. O Naval diz, este gajo é um gênio. Por exemplo, agora há muito pouco tempo ele estava a falar muito sobre o David, agora esqueci-me do nome dele. Não interessa, sobre um gajo qualquer que ele gostava muito. A primeira coisa que eu fui fazer foi, quem é este gajo? Fui ver o feed dele, ver o que é que ele dizia, assim, gosto dele. Follow, puma, mais um para a minha rede. E, portanto, eu tenho feito isto nos últimos 10 anos, 15 anos. Pois, é isso. E, portanto, hoje em dia, tenho nas minhas redes sociais, tenho nos sítios onde eu vou, nos grupos que eu vou, né? Grupos de Telegram também, tenho as coisas que eu quero ver, né? E tenho sempre o cuidado, e aí é onde temos que ter o cuidado, não nos fecharmos nessa bolha, né? E conseguimos também ver coisas diferentes, que é parte que é um grande desafio. A parte boa que eu acredito é as pessoas que eu estou a seguir não são
propriamente biased e muitas vezes tenho algumas que são conflituosas umas com as outras, não é? Isso permite ver os dois lados. Pá, e às vezes também é importante ir à parte do algoritmo aquela parte do For You, né? Por exemplo, no Twitter é o For You, que é tudo o que está a bombar aí por aí fora, abrir o TikTok e ir àquele algoritmo global que eles têm. Portanto, é um trabalho constante. Né? Portanto, encontrar estas pessoas é um trabalho constante, porque realmente existe muito lixo. Muito mesmo. E encontra-se muitas diferenças. Eu sou do Porto, não é? E nós sentimos que há diferenças entre as pessoas do Porto e de Lisboa. Encontra-se muitas diferenças na maneira de pensar negócio ou de ver o negócio entre as pessoas do Porto e as de Lisboa, ou Portugal é muito pequenino e não se vê muito essa ideologia. Eu pergunto isto porque os ambientes são diferentes, são relativamente, são bastante diferentes, porque o Porto é ali tudo muito pequenino, estamos todos muito próximos, acabamos por nos conhecer todos. Não sei se aqui é igual, e é isso, eu gostava de perceber se depende das áreas, né? Tipo, não sei, uma pessoa que já esteja no ecossistema empreendedor, né? Eu já estou no ecossistema empreendedor há algum tempo. Vou a um evento em Lisboa, pá, sim, conheço muita gente, há muita gente que me conhece a mim, mesmo indo ao Porto, conheço pessoas lá e há pessoas que me conhecem a mim, portanto já estou há algum tempo nisso. Eu diria que sim, há diferenças, claramente. Eu já não noto muitas diferenças. Também tem a ver com o mundo global em que nós vivemos. Pá, eu consumo conteúdo dos Estados Unidos, da China, de toda a Europa, da América Latina, né? Já começo a lidar com tantas culturas que às tantas a pequena diferença que existe entre Porto e Lisboa começa a ser tão irrisória, com base noutras ideias que tu ouves pelo mundo todo, que é pouco relevante. Eu não olho muito para essa dicotomia do norte e do sul, ou do centro, ou seja, como for, nem sei bem como é que classificam isso. Eu acho que eu sempre investi em Portugal e em empreendedores portugueses e empresas sediadas em Portugal, com o primeiro mercado de Portugal, apesar das nossas empresas depois irem lá para fora e tornarem-se internacionais, mas sempre foi o sítio onde eu quis agregar valor aos empreendedores, é onde eu conheço as pessoas, é onde eu conheço a cultura, é onde eu posso ajudar em estratégia, em modelos de negócio, de como começar uma empresa, e portanto sempre me foquei em Portugal e portanto para mim, norte, sul, ilhas, sim, eu queria perceber se havia aqui um padrão, não da pessoa em si, mas mais dos problemas que tentam resolver. Claro que sim, no Norte há uma industrialização muito maior, não é? É por isso, é exatamente claramente, isso. Né? Portanto, é normal tu veres uma startup que está na área da indústria, pá, eu quase que nem preciso de ver, lhes perguntar onde é que eles estão. À partida já assumo que vem lá de cima. Sim, né? exatamente. Às vezes uma coisa na área do turismo, mas lá a pensar, isto deve ser o Algarve ou Lisboa. Pois, é isso. Estás a ver? Era isso que eu estava a perguntar. Sabia esses padrões de não da pessoa em si. A pessoa em si, isto é tão pequenino que não... Mas sei que o tecido industrial lá é enorme. Claro. Muito têxtil e tudo isso. E há muita diferença entre uma startup B2B e B2C? Ou a maioria das startups são mais B2B? Há muita diferença, né? Fazer uma B2C e uma B2B são tipo... É tipo jogar na América Latina ou jogar na Europa. São dois campeonatos completamente diferentes. Normalmente... Quais são as vantagens? Que é, o mercado B2C pode se tornar muito grande porque há muitos consumidores, não é? Mas é um mercado muito difícil, é muito difícil de chegar lá, não é? Como é que eu chego às pessoas? O mercado B2B tem a vantagem que é, encontrar as empresas é um bocadinho mais fácil e quando tu vendes a uma empresa, vendes logo várias coisas, não é? O ticket é muito maior. Portanto, o ticket por venda num B2B é muito maior. Portanto, à partida é mais sexy vender para empresas. Porque tu chegas ali, eles têm quantos empregados? 50, são logo 50 licenças, por exemplo, no caso do software. Enquanto se for pessoa a pessoa, tens que ir buscar. Muitas vezes o que acontece é empresas começarem em B2C, ambição muito grande, mas depois o custo de aquisição é muito grande e mudam para B2B. Agora vamos bater às portas, vamos procurar na net os sites, é mais fácil segmentar os teus clientes, tentar marcar calls. Né? Vais marcar call com o consumidor. É muito difícil. Não vais marcar uma call com o consumidor quer comprar. Quer comprar e que seja rápido, poucos cliques e está a dar. Portanto, as dinâmicas são diferentes, depende dos modelos de negócio e depende do tipo de produto que tu estás ao serviço que estás a vender. Ou seja, mas então estruturalmente há mesmo muitas diferenças entre os dois. Completamente. E mesmo para o investidor, há investidores também que se limitam para um lado e para o outro? Completamente. Ou seja, há investidores que se segmentam de todas as maneiras. Todas as maneiras, para dizer, olha, eu só invisto em negócios B2B para infraestrutura na área de inteligência artificial. E é um fundo de 50 milhões. Completamente aceitável. Eu pergunto bem, como é que eu chego a essa pessoa em concreto? Tipo, eu sei que aquela pessoa investe nisto. Aliás, não sei quem é que ela é. Como é que eu sei, por exemplo, como é que eu sei em que é que tu gostas de investir, por exemplo? Eu é fácil.
porque eu produzo montes de conteúdo, estou constantemente a falar disso, ok, não é? ok. Eu não sou um bom exemplo, Que isso não existe. mas uma das razões que eu produzo conteúdo é exatamente por isso. É isso. Não é? Agora, pensa assim, o gajo que investe no tal B2B só para infraestrutura da AI tem um fundo, vamos imaginar, de 50 milhões e está assediado em Israel. Parece uma história real. O que é que ele quer? Ele quer encontrar empresas para investir. Pois. Se tu és uma empresa de B2B na área de infraestrutura AI, o que é que tu queres? Queres um investidor. Vocês querem a mesma coisa. Portanto, ele está a tentar encontrar formas. Sabes o que é que ele está a perguntar ao colega dele? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Que é o mesmo que tu estás a perguntar, onde é que eles estão? E portanto é um bocado este o jogo. O que é que acontece na prática? Na prática, mais uma vez, tens que entrar no ecossistema. Vais fazer o quê? Vais falar com outros founders que estão a fazer empresas B2B na área de infraestruturas da AI. E eles dizem, vais ver quem é que são os investidores que investem nessas empresas parecidas à tua, que depois saem notícias. Investidor tal e tal e tal investe na empresa Y. Notícias, vais ver, ok, quem é investidor tal, tal, tal. Puma. Vais ao site deles, em que é que eles investem nesta geografia. Olha, este gajo é bom, vou-lhes mandar um e-mail, vou submeter o meu pitch deck. Depois existem listas, existem eventos específicos, né? Os próprios players do ecossistema aqui em Portugal organizam eventos. Dou-te um exemplo simples, por exemplo, Startup Lisboa organiza um programa que se chama o Start to Table. Start to Table, table, comida. É claramente um programa de aceleração para comida. E estão envolvidos vários investidores na área de comida que estão envolvidos nesse programa. Porquê? Porque eles querem ver as startups que vão lá ao acelerador. Bem, depois tens isto para várias áreas, não é? Para a área de sustentabilidade. Nós estamos agora a lançar um fundo de sustentabilidade para investir em startups na fase de seed que façam o que nós chamamos Planet Tech, tecnologia para o planeta. O que é que nós estamos a fazer? Estamos aí de encontro a todas as organizações que trabalham com a área de sustentabilidade e empreendedores e a dizer, olha, nós temos um fundo, estamos à procura de startups. Eles dizem, epá, nós temos um programa de aceleração, uma organização qualquer, e nós temos vários empreendedores que depois procuram investidores. Então nós fazemos acordos com eles para podermos ter acesso aos demo days, que é quando eles vão mostrar as empresas. Os empreendedores depois também olham para as organizações que dizem, olha, nós temos na nossa lista 30 investidores desta área. Então tu como startup queres ir para aquela organização. Portanto isto é um mercado a tentar funcionar, a tentarem se encontrar uns aos outros. Estás a ver? Portanto tu encontras como esse tal investidor de Israel que investe em B2B da AI, entrando na área, começando a falar com empreendedores e mais tarde ou mais cedo tu vais descobrir que ele existe. Isso é fantástico. E é por isso que esta conversa é tão enriquecedora para mim, porque eu acho mesmo que 90% das pessoas em Portugal, fácil, não têm noção que isto existe. Não têm noção. Eu acho que a maioria das pessoas não percebe que existem investidores, angel investors ou shark investors, que se calhar também é uma ótima pergunta para perceber qual é a diferença entre esses dois. A maioria das pessoas não sabe que este ecossistema existe, ou seja, eles até têm uma boa ideia, até se calhar até são a melhor pessoa para executar aquela ideia, mas depois não sabem como começar. Isso até pode ser um indicador de que se calhar a pessoa não é a melhor pessoa para o fazer, ou seja, se não conseguiu procurar que isto existe... Estás a bater na mousse. Esse é um dos indicadores. Eu perguntei e respondi-me. Yeah. É um dos indicadores, porque as coisas estão lá. Já agora, fala o que é Angel Investors. Angel Investors são chamados investidores anjo. Normalmente são pessoas que trabalharam muitos anos numa área. Portanto, um perfil típico de um Angel Investor. Trabalhou durante 25 anos ou 30 anos, ou seja o que for, numa grande consultora. Fez dinheiro. Né? Agora está reformado, ou já saiu dessa consultora, quer estar envolvido com a inovação, quer trabalhar com equipas de malta jovem, de malta que está a criar startups, que está a criar inovação, não tem que ser necessariamente jovem, tem algum dinheiro para fazer tickets de investimento, portanto para investir algum montante de investimento, estamos a falar, pode ser 15 mil euros, 20 mil euros, 25 mil euros, mas tem acima de tudo uma coisa muito importante que é o que os Angel Investors trazem, tem experiência e tem network. Então normalmente os Angel Investors focam-se numa área específica. Imagina, ele trabalhou nessa consultora durante anos na área de indústria, trabalhou com grandes empresas de indústria, né? Fizeram grandes projetos para eles, ele tem um network incrível. Pois. Ele ajuda a investir numa startup que está a começar, põe lá um ticket de 20 mil euros, que seja 15 mil euros, para ser pouquinho dinheiro, né? 15 mil euros de investimento, mas e toda a experiência que ele traz e o network que ele traz. O que ele quer é estar envolvido e portanto ele quer ajudar, aliás não é envolvido, é comprometido. Ele quer estar comprometido com aquela empresa para os ajudar a escalar. Normalmente um investidor anjo típico investe em 3, 4, 5 empresas, também não consegue fazer muitas mais, né? Portanto, não é uma equipa de investidores, uma equipa de um fundo de investimento que tem várias pessoas a suportar os investidores, é um gajo. Exato. Portanto, ele quer 3, 4 empresas em que ele tenha investido e ajudá-las a crescer. Né? Portanto, se pensares que ele puser um ticket de 25 mil euros, ele tem que ter 100 mil euros.
Ao fim dos anos todos que ele trabalhou, provavelmente tem 100 mil euros no banco, consegue dispensar para um investimento mais arriscado, né? Portanto, há de ter outros investimentos mais seguros, né? Porque investimento em startups é altamente arriscado. Sim, super. E vai agarrar em 4 tickets de 25 mil euros, escolher 4 startups na área que ele tem experiência e know-how. Ele vai perguntar-se onde é que elas andam. É o mesmo problema. Ok? É o mesmo problema, onde é que elas andam? E, portanto, mais uma vez, a mesma coisa, tem que entrar no ecossistema, perguntar, etc. Mas vai encontrar essas 4, meter 25 mil euros em cada uma e dedicar os próximos 5, 10 anos da vida dele a fazer uma cena que o apaixona, que é ajudar estas empresas a crescer. E isto é um investidor anjo. Sabendo que possivelmente vai perder em 3 delas e se calhar vai conseguir uma. Ou, na verdade, a probabilidade é perder nas 4. Ok, boa. A probabilidade aqui neste mercado joga mesmo contra os investidores e contra os empreendedores. Mas se uma delas acertar... Mas porquê que isso acontece? Porque é muito difícil criar um monopólio. Ok, só pensando, mas há angel investors que investem sem ser nas empresas também há. Startup. Eu neste caso E estava aí a falar de o startups. risco é menor. Imagina. Sim, aí o risco é diferente, mas aí também já não consegues fazer 4, talvez. Claro, consegues. Eu pergunto isto, desculpa estar a Podes. interromper, mas eu pergunto isto porque a ideia que nos passam sempre e que me é passada, e que possivelmente até é verdadeira, é que abrir uma empresa em Portugal é quase 99% de certeza que vai falhar. Isso não é verdade. Mas a ideia que passa, pelo menos que 90% é quase a ideia que 99% é as startups. Ok. Pode ser. Se calhar é por isso que eu acho que esta distinção entre startup e empresa, que também são empresas, é um tipo de empresa, é tão importante, porque dizem, vais abrir uma empresa, é muito provável que falhe. Mas para aquela Não ideia tão que provável estávamos como a uma falar- startup. Sim, pois é isso. Mas vocês procuram um monopólio Das startups. Portanto, nós no canal Licipway, nós também investimos Certo. em negócio. É o que nós chamamos negócio mais tradicional e startups. Ok. A esmagadora maioria do tecido empresarial, como estávamos a falar no início, são empresas tradicionais. Ok. Essas empresas procuram o quê? Ter um EBITDA positivo no final do ano Exatamente. e distribuir dividendos. E nós precisamos disso. Porquê? Porque nós não temos um fundo de investimento. Nós temos empresas que têm EBITDA positivo e agarramos nesse EBITDA e investimos em mais empresas. Nesse caso também arriscamos em startups, em empresas do Web3, portanto em vários outros tipos de investimento e portanto nós precisamos disso. Mas sim, podia existir um angel investor, 25 mil euros em coisas mais de negócio. Completamente possível. Ok. Então existe mercado para tudo. Existe. O difícil todo no investimento. mercado é conectar as peças. Pois é isso. Ok. Ou seja, Essa é a ineficiência da nossa economia que nós temos melhorado ao longo do tempo. Ou seja, imagina, quando nós não tínhamos internet, isto ainda era mais difícil, imagino. não é? Portanto, mesmo no início da internet, quando começámos a ter estas ligações, antes de haver o LinkedIn, como é que eu encontro um gajo nesta área? Não é? Portanto, tudo o que nós temos desenvolvido com tecnologia, o que está a fazer é a criar mais eficiência na nossa economia. Na verdade, está a fazer uma coisa que se chama baixar os transaction costs. Há um conceito de transaction costs do Ronald Coase, quem quiser ir ver, muito interessante. O que a tecnologia faz é baixar estes custos de transação e faz com que seja mais fácil nós fazermos no fundo comércio. E portanto, a ineficiência da economia é eu querer comprar uma coisa, alguém ter essa coisa para vender e nós não nos encontrarmos. Sim, e nem saber quem é que está a vender muitas vezes. Exato. Portanto, nós não sabemos onde é que está, nem sequer sabemos que existe às vezes. E portanto, essa ineficiência tem melhorado. A verdade é que hoje em dia é muito mais fácil de o fazer do que qualquer há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Tem estado sempre a melhorar. Mas a ineficiência continua a existir lá. Portanto, tu tens 100 mil euros, quero investir 25 mil euros em negócios fixes que eu vou ajudar na minha área, fixe, garante que essas empresas existem. Agora tens que encontrá-las e elas têm que te encontrar a ti. E isso é difícil. E isso requer trabalho. Isso requer investir tempo. Isso requer muito tempo em eventos, online, nas redes sociais, mandar mensagens, conhecer pessoas, falar com outras pessoas. Estás a ver? Certo. Ou seja, a maioria das startups procuram, aliás, o objetivo da startup é o monopólio. É conseguir o monopólio disfarçado, como estavas a dizer há um bocadinho, de certa Sim. forma. Eu não sei se toda a gente diria isso. Isso é a minha forma de dizer startup para simplificar. Sim. O que as pessoas diriam é uma startup é uma empresa que cresce muito rápido, portanto, muito depressa, alavancada em tecnologia e capital. Ok, sim. Mas consegue-se isso batendo de frente com concorrência ou evitando a concorrência? Porque existe concorrência para tudo. O objetivo da startup é encontrar sempre alguma coisa que não tenha concorrência ainda. Eu podia-te argumentar que o Google não foi o primeiro motor de pesquisa, o Facebook não foi a primeira rede social, não é? Portanto, a beleza das startups é tu tens sempre exemplos a favor do que tu acabaste de dizer e exemplos contra. Ok.
Aquilo que se pode tirar claramente de uma conclusão das startups é que não existe uma receita. Receita não existe. E se alguém diz, eu tenho a receita para a startup de sucesso, foge a 7 pés, porque isso não existe. Certo. Se houvesse uma receita, os investidores que trabalham com tantas startups sabiam qual era a receita e só investiam em empresas de sucesso. Certo. A verdade é que a esmagadora maioria do portfólio de um investidor vai para zero. Certo? Exato. Portanto, isso significa que ninguém sabe qual é a receita. Portanto, ter competidores é bom ou é mau? Eu pergunto isto porquê? Porque, então, sabendo que o Facebook não foi a primeira rede social que apareceu, ele chegava aqui e explicava a conversa, tudo aquilo que estava a pensar fazer, e eu lhe fazia a pergunta, ok, mas o que é que distingue de um i5 que existia na altura? Eu não sei responder muito bem, sinceramente, o que é que distinguia um Facebook de um i5. Acho que simplesmente Mas olha, a UI era diferente. o Zuckerberg provavelmente sabia responder e por isso é que ele convenceu o Peter Thiel a meter um investimento de 500 mil euros na primeira ronda de investimento do Facebook. Acho que foram 500 mil euros. Pô, é fantástico. Como é que Portanto, isso que o Zuckerberg fez para convencer Peter Thiel a colocar aquele ticket de investimento foi um pitch, que é o que as startups fazem aos investidores. E nesse pitch, o que tu estás a tentar provar é esta empresa vai ter sucesso nesta área. E tu dizes, mas o que é preciso dizer nessa conversa? That's the $1 million question. Exato. Nesse caso do Facebook, a $1 billion question. Várias bilhões. E portanto, é muito difícil tu saberes qual é que é a receita. Aliás, não é difícil saber, não há receita, porque é impossível saber a receita, depende tudo de situação para situação. Às vezes uma coisa que parece que não vai ter sucesso é que tem sucesso. Repara, há muitos investidores que têm uma coisa chamada, portanto, tu tens o portfólio do investidor, né? É o que os investidores investiram. Há investidores que têm o chamado anti-portfólio. O que é que se quer? O que é o anti-portfólio? É mentira, é startups que lhes foram fazer o pitch e que eles disseram que não e que agora são empresas gigantes. Ah! Estás a ver? Então vais ao anti-portfólio de um investidor e está lá no anti-portfólio. Airbnb, Uber, Glovo, Facebook. Estás a ver? Uau, grandes nomes. Isto são tudo empresas que foram lá e disseram dá-me dinheiro. E eles disseram, estás maluco, isto nunca vai acontecer, tchau. E não lhes deram um euro. Estás a perceber? Portanto, isto mostra... É como dizer assim, olha, estou-te a dar a chave para Euromilhões, usa se quiseres. Certo, só que estás a ver a chave do Euromilhões depois de sair o número. Pois, é isso. Né? E é Que fácil, cena. na altura, eles olharem, pá, todas as startups, todas elas, sempre que vão levantar dinheiro é não. Os investidores é sempre não. Até ouvires o sim. É duro. É duro. Mesmo Ainda para um não investidor passei por também é isso. difícil. Estás a ver? Mesmo para um investidor também é difícil, porque, como eu disse, recebe dezenas e dezenas de startups. Tu passas a dia a dizer não. Como investidor, passas o dia a dizer não. Tu, não. Mas a decisão é tomada na hora pelo investidor, Depende, cada investidor tem os seus processos. mas é o mais comum. Não. O mais comum é haver uma coisa chamada um comitê de investimento. Portanto, o processo é mais ou menos assim. Encontras um investidor, falar de um VC tradicional. Tem um site, no site tem um botão, submete a tua ideia. Tu regas no botão, submetes a tua ideia. Tens que meter uma apresentação, que é um pitch. Um pitch curto, direto, qual é o problema que estás a resolver, como é que o vais resolver, como é que vais executar isto, porque é que tu és o maior, porque é que tu vais ganhar. Ok. É isso que eles querem ver. Ele vai receber aquilo, o investidor vai olhar para aquilo, vai ler o teu pitch e nessa hora vai tomar uma decisão. Quer continuar a falar ou não? Ok? Este gajo é maluco, isto nunca vai acontecer. Manda um e-mailzinho, olha, obrigado por submeteres, é muito interessante, mas neste momento não estamos interessados. Portanto, o investidor nunca diz, não, vai-te embora, porque nunca se sabe. Amanhã aquilo pode estar a funcionar. Se por acaso ele dizer, não, isto é interessante, marca uma call. Então marca uma videochamada e vai falar com o empreendedor. Então o que é que eu tive a ver o teu pitch? Então olha, e isto, como é que vais fazer e tal? Portanto há um processo. Depois a partir daqui varia muito, mas basicamente existe um processo de várias chamadas ou de várias recolha de informação deste investidor. Depois dele ter a informação, ele faz um case, portanto um caso, que vai apresentar ao comitê de investimento do fundo. O comitê de investimento é composto por várias pessoas, normalmente as pessoas que criaram o fundo ou pessoas que foram convidadas para tomar a decisão. Aí sentam 5, 6, 10, não sei, depende do comitê de investimento, e é apresentado o case. Portanto está aqui o Tocha, ele apresentou esta startup, ela quer fazer isto, o que é que acham? Não, pumba. Então, a seguir ele responde, olha, o comitê de investimento disse que não, já foste. Ou então o comitê de investimento, sim. Então vão-se apresentar uma term sheet. Uma term sheet é que diz os termos, vamos pôr 1 milhão de euros e avaliamos a empresa em X, queres? Portanto, fica sempre do lado do empreendedor depois aceitar ou não. Mas este processo de ir a um comitê de investimento e etc, tudo, pá, há investidores que dizem, nós tomamos a decisão numa semana, ou nós tomamos a decisão em 2 dias, ou nós tomamos a decisão em 3 semanas. Há muitos que até se gabam da rapidez. É tipo Shark Tank. O Shark Tank é mais uma... Claro, dizer, que é um show, reality show. É um reality show, mas sim, é um Shark Tank. O Shark Tank é um
é o processo de forma acelerada. Sim, Né? mas acho que é ótimo para dar a conhecer. Eu que acho existe. excelente. Eu não sabia o que eram os Shark Investors e foi se calhar também por aí que a primeira vez que eu fui. Eu diria que o se chamava Shark Tank. Shark Investor é um bocado um termo que veio do Shark Tank. É? Sim. Ok. Ok? Ok, Eles, não sabia. na verdade são Angel Investors, Só que portanto é o termo mais são original, e depois tens os VCs, que normalmente já são fundos. E depois tens uma panóplia de coisas. Normalmente um Shark Investor, um Shark, tubarão, é um investidor agressivo. Ok. Ok? Ou seja, existe esse conceito, mas é mais numa ótica um bocadinho mais pejorativa do termo de aproveitador. Ok. Ok? É do género. Também, eu dou-te um exemplo muito simples. A empresa está a angariar capital, as empresas startups estão sempre a queimar dinheiro. Portanto, tem um burn rate, vão morrer. É o chamado default dead. As empresas vão morrer. Portanto, elas para não morrerem precisam de angariar mais capital. Porque elas contratam muito mais pessoas do que aquilo que vendem, né? Contrato 20 developers para desenvolver um produto quando as minhas vendas são tipo São 100 euros ou zero. Pois. Portanto, estão sempre a queimar dinheiro. E para isso precisam de angariar capital. Há investidores que a startup está a angariar dinheiro e diz, olha, só tenho vida para mais 3 meses. E aí chega lá o Shark E o Investor. Shark Investor começa a adiar o processo, e eles dizem, mas a gente quer isto por esta parte da empresa. Ele diz, não, mas eu quero mais. Então vamos discutir. E começa a adiar, e começa a chegar o dia em que tu estás a ficar sem dinheiro. Pois. E o Shark Investor está atento, ele está a ver o sangue e diz assim, bom, isto é o que eu tenho para te oferecer. Ou aceitas ou morres. E tu nessa altura já estás com o processo há tanto tempo com o Shark Investor que ficas sem alternativa. Isso diríamos que é um Shark Investor. Ok. Aproveitar-se da situação. Procurando no Google não é bem assim que eles tentam Não, explicar. pelo menos é a minha visão. Lá está. Mas isso lá está. Isto Exatamente. depende muito de pessoa para pessoa. Fantástico. Muito obrigado por esta conversa. Poderíamos continuar, mas Yeah. é a hora que tínhamos combinado. Muito obrigado mais uma vez. Acho que acabou por limpar muitas ideias que eu tinha também sobre esta noção de startup e de empresa. E espero que tenham gostado. E até uma próxima. E aí, quem quiser saber mais, já agora, pode agora? seguir o The Real Tosha nas redes sociais, estão em todas as redes, Instagram, etc. LinkedIn, fortíssimo. LinkedIn. Foi por aí até mais que eu comecei No a LinkedIn ver. também publico E muito. o Bitalk. E o já Bitalk, agora, obviamente. Que sim. é o espaço onde vocês falam mais sobre. Mas acima de tudo, eu diria, continuem-se a informar nestes formatos. Portanto, isto que tu estás a fazer, eu acho super importante. Este tempo que nós estivemos aqui a falar, não é? Pá, eu não tenho a possibilidade de mandar cá para fora estas coisas que nós estivemos a falar, tu não tens possibilidade de fazer estas perguntas noutro sítio. Nós podíamos estar a ter esta conversa privadamente. Sim. Tu estás a dar ao esforço de gravar isto e vocês estão a ouvir isto. Pá, consumam mais este conteúdo, consumam mais episódios teus, consumam mais outros episódios, consumam este conteúdo realmente de valor e deixem lá os Reels e os TikToks que não acrescentam valor nenhum. Muito obrigado mais Obrigado, uma vez.